Boa noite a todos, que a paz do Mestre Jesus permaneça conosco. Em nome do Instituto de Cultura Espírita de Itabuna, o ICEI, damos início a mais uma noite da nossa 50ª Semana Espírita de Itabuna, com o tema central Jesus, guia e modelo da humanidade. Lembramos a todos para seguir o nosso canal aqui no YouTube, marcar o sininho, dar o like no nosso vídeo para que mais pessoas possam vê-lo. Compartilhe também esse link em suas redes sociais para que os seus amigos e a sua família tenham acesso à nossa Semana Espírita, a este conteúdo de elevação e de conforto que leva a mensagem da doutrina espírita para tantos corações necessitados. E a fim de iniciarmos esta noite de quinta-feira dos nossos estudos, vamos orar para nos harmonizarmos, para elevarmos os nossos pensamentos ao alto. Bom e amado Mestre, muito obrigado por tudo que o Senhor tem nos dado. Muito obrigado pela dádiva da vida. Muito obrigado pelo ar que respiramos. Muito obrigado pela saúde. Muito obrigado pelo alimento que nos nutre, pela casa que nos abriga, pelas roupas que nos vestem. Muito obrigado, Senhor, por tudo, por toda a família, por todos os amigos, pela doutrina espírita que nos consola, nos esclarece e nos impulsiona para seguirmos em nossa evolução espiritual. Que o Senhor abençoe e envolva a palestrante da noite de hoje, bem como a todo o nosso evento e a todo o nosso planeta tão necessitado de Tua luz e de Tua paz. Que o Seu amor infinito nos envolva e aqueça os nossos corações para vivenciarmos a mensagem do Evangelho em nosso dia a dia, amando mais, perdoando mais, vivendo em paz. Que sejamos nós, os cristãos, no mundo, não mais como outrora, em que o mundo pedia o sacrifício da morte nos circos romanos, mas em nosso dia a dia, sacrificando o nosso orgulho, o nosso egoísmo, a nossa arrogância, a nossa vaidade, para fazer florescer as virtudes evangélicas do amor, da humildade, do perdão e da paz. Fica conosco, querido Mestre, e nos envolve em Teu amor e em Tua paz, hoje e sempre. Coragem, pois, ó vós que viveis humildemente, trabalhando por melhorar vosso interior. Deus vos sorri, porque vos deu essa amenidade que caracteriza a mulher, quer sejam elas imperatrizes, irmãs de caridade, humildes trabalhadoras ou suaves mães de família. Estão todas alistadas sob a mesma bandeira e levam escritas na fronte e no coração estas duas palavras, mágicas que enchem a eternidade: amor e caridade. Mensagem do Espírito Carita, do texto Missão da Mulher, extraído da Revista Espírita de abril de 1867. Convidamos a todos para, neste momento, nos harmonizarmos, nos elevarmos com a doce e contagiante música trazida pelo nosso irmão Silvio Butti. É com você, Silvio. Queridas irmãs, queridos irmãos espíritas, vamos iniciar a partir desse momento a nossa harmonização com a música. Que Deus, nosso Pai, Jesus, nosso irmão, abençoe todos nós. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde
houver ofensas, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erros, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristezas, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Abra o coração, deixe a solidão. É hora de renascer. Não esqueça seu irmão, tenha compaixão. Seja um novo ser, comece a jornada, faça a sua estrada. Comece a viver, não deixe pra amanhã. As preces não se escrevem, são luzes na alvorada, são vozes do coração. Ei, irmão, corpo e alma unidos no momento da reencarnação que te move nessa esfera em busca do Pai. Abra o coração, deixe a solidão. É hora de renascer. Não esqueça seu irmão, tenha compaixão. Seja um novo ser, comece a jornada, faça a sua estrada. Comece a viver, não deixe pra amanhã. As preces não se escrevem, são luzes na alvorada, são vozes do coração. Ei, irmão, corpo e alma unidos no momento da reencarnação
move nessa esfera em busca do Pai. Ei, irmão, corpo e alma unidos no momento da reencarnação que te move nesta esfera em busca do Pai. Um grande abraço, fiquem com Deus. Muito obrigado, Silvio, esse nosso amigo querido, que sempre nos alegra com sua música, nos traz essa mensagem de paz, a mensagem do Mestre Jesus em suas canções, em suas melodias. Muito obrigado, fique com Deus. Olá pessoal, um abraço fraterno a todos que estão acompanhando a 50ª Semana Espírita Itabuna, que tem como temática Jesus, guia e modelo da humanidade. E nós estamos passando para deixar um agradecimento muito fraterno a todos os nossos irmãos da Web Rádio Portal da Luz de Dourados, Mato Grosso do Sul. Essa Web Rádio, juntamente com os demais parceiros, Web Rádio Sementes de Amor, de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, e a Web Rádio Doutrina do Rio de Janeiro, nos auxilia, nos ajuda na divulgação deste importante evento para nós da região sul da Bahia. E nós estamos, mais uma vez, nesta edição, contando com o auxílio de divulgação destes queridos irmãos de Dourados, Mato Grosso do Sul, ao Luiz Domingues, a Dilene e a toda a equipe da Web Rádio Portal da Luz, o nosso abraço fraterno. Fiquem com Deus. E agora, queridos amigos, queridos irmãos, vamos a mais um episódio dos 50 anos da nossa história, da nossa Semana Espírita. Estou adorando esse quadro, espero que todos vocês também, em que nós podemos conhecer a nossa história, aprender um pouco mais sobre o que aconteceu na nossa Semana Espírita, para que a gente se sinta cada vez mais pertencente a este evento e consiga aprender com o passado para construir um futuro melhor ainda. Então vamos lá assistir mais um episódio dessa série envolvente e contagiante que é a história da nossa Semana Espírita. No episódio anterior, Pérolas do Caminho, apresentamos as mudanças, adequações e transformações que aconteceram nesses passados 50 anos das Semanas Espíritas e que se mantêm até os dias de hoje. A exemplo, o título, Semana Espírita de Itabuna, sua realização no final de maio e no auditório do ICEI. Assim, cada um de nós, com uma pérola na mão, também dará o melhor de si mesmo, para que este evento, na década de 2020, prossiga à altura de sua história. Todos prontos? Vamos retomar a nossa viagem e conhecer ou rememorar nesse episódio fatos da década de 2000. Foi no primeiro ano dessa década que se realizou a 30ª Semana Espírita de Itabuna, de 21 a 28 de maio, com o tema Os Caminhos do Autodescobrimento. Entre os palestrantes, registramos a presença do confrade Djalma Argulo. No panorama nacional, registramos que o amigo Chico Xavier chegou no início desta década com um total de 412 livros psicografados e publicados enquanto encarnado, sendo que o último data de 1999, deixando um legado invejável de tantas realizações, não se restringindo apenas aos livros. E este retorna à pátria espiritual em 2002 com 92 anos, e deixa para nós uma grande saudade e um adeus para até breve. Vem o ano de 2001 e a 31ª Semana Espírita de Itabuna, realizada de 20 a 27 de maio, e tendo como tema central Novos Rumos para a Humanidade. Nesta semana, entre os palestrantes, registramos a presença do irmão André Peixinho,
atual presidente da Federação Espírita do Estado da Bahia e colaborador frequente nos eventos da região. Outro fato marcante no movimento espírita local foi o nascimento do Centro Espírita Claudionor de Carvalho, crescendo, assim, o apoio ao ICEI e à Área 11, totalizando neste ano 14 casas espíritas em Itabuna. Chegou o ano de 2002, a 32ª Semana Espírita de Itabuna foi realizada de 19 a 26 de maio, com o tema central Doutrina Espírita, uma proposta de paz. Esteve presente como palestrante o confrade Alberto Almeida. Paralelo à 32ª Semana Espírita, aconteceu também neste ano de 2002 a primeira Semaninha Espírita de Itabuna, que foi projetada com o objetivo de integrar as crianças e jovens no movimento espírita do nosso município. Vejamos o que conta tia Betinha, uma das pioneiras deste movimento, sobre o nascimento da evangelização infantil nas casas espíritas de Itabuna. Queridos irmãos que nos ouvem, nessa 50ª Semana Espírita de Itabuna, boa noite. Que as bênçãos de Jesus envolvam a todos. É com grande satisfação que estou nesse momento partilhando com vocês os primeiros momentos de implantação da evangelização nos centros espíritas desta cidade. Voltemos aos anos de 1970, quando então ocorreu a primeiro encontro de evangelizadores promovidos pela FEEB nesta cidade. Foi então que, a partir daí, após esse momento, é que se motivou os centros espíritas a iniciar esse trabalho de evangelização. Em 2003, ocorreu a 33ª Semana Espírita de Itabuna, de 17 a 24 de maio, com o tema central Espiritismo, Teoria e Prática do Cristianismo. Registramos entre os palestrantes a presença da nossa querida irmã Creuza Lage, colaboradora frequente nos eventos da região, atual diretora de Orientação e Qualificação Doutrinária da Federação Espírita do Estado da Bahia. Neste mesmo período, ainda no Colégio Josué Brandão, aconteceu a 2ª Semaninha Espírita de Itabuna, com o tema Semente do Amanhã. E a história prossegue. De 23 a 30 de maio de 2004, foi realizada a 34ª Semana Espírita de Itabuna, com o tema O Evangelho segundo o Espiritismo, 140 anos de amor. Registramos a presença da palestrante Abigail Guimarães, colaboradora frequente e que também é a nossa convidada nesta 50ª semana, sendo a palestrante da noite de hoje. Registramos ainda, no movimento espírita da região, a mudança da Área 11, Aliança Regional Espírita 11, para CR 11, Conselho Federativo Regional 11. Ressaltamos que o CR 11 apoia as ações e atua de forma presente, em especial durante as caravanas e jornadas, em 55 casas espíritas da região. No panorama espírita nacional, pontuamos o advento da primeira TV espírita do Brasil, Rede Visão, que em 2006 passou a ser um canal de TV apenas via internet, sendo extinta em 2010. No ano de 2005, de 23 a 29 de maio, aconteceu a 35ª Semana Espírita de Itabuna, com o tema central O Céu e o Inferno na Visão Espírita, e entre os palestrantes, o nosso irmão Sérgio Tiersen. Merece destaque no movimento espírita local que neste ano de 2005 nasceu o Centro Espírita Chico Xavier, mais uma instituição parceira do ICEI e do agora CR11, totalizando neste ano de 2005 15 casas espíritas em Itabuna. Chegamos à 36ª Semana Espírita de Itabuna, realizada de 21 a 28 de maio de 2006 com o tema central Mediunidade com Jesus. Nesta semana, marcou presença o palestrante baiano Marcel Mariano,
que também é o nosso convidado nesta 50ª semana e que fará o encerramento do evento no domingo, 31 de maio. No movimento espírita, lembramos o surgimento da rede de TV aberta brasileira, a TV Mundo Maior, da Fundação Espírita André Luiz, com cunho educativo e religioso. Além da criação da TV SEI, primeira web TV espírita do mundo, TV do Conselho Espírita Internacional, com 8 canais em diversos idiomas. A partir de 2009, com transmissão por satélite e assim de qualquer ponto do Brasil, é possível ter acesso 24 horas do dia. Prosseguindo neste relato, de 20 a 27 de maio de 2007, aconteceu a 37ª Semana Espírita de Itabuna, com o tema O Livro dos Espíritos, 150 anos de luz, e contou com a participação entre os palestrantes do nosso confrade Silvio Romero. E a Semaninha Espírita de Itabuna também prossegue, nesse ano de 2007, na sua 6ª edição, ressaltando que desde 2004 a Semaninha passou a ser realizada nas salas no piso térreo do ICEI. E vamos ouvir novamente a nossa tia Betinha, que carinhosamente nos conta mais alguns fatos sobre o nascimento da evangelização infantil nas casas espíritas de Itabuna. Então, o movimento de evangelização infantil foi após o ano de 1970, quando então a freira Maria da Paz Jambeira assumiu a coordenação desse movimento. Citaremos alguns nomes que participaram desse momento. A companheira Norma Assis, Janete Rosângela, Ruth Nascimento, Nilza Moto e outras companheiras. Assumimos a coordenação nos finais de 1970, quando então realizamos cursos e encontros para futuros evangelizadores. Aqui participaram companheiros de diversos centros da nossa cidade, bem como das cidades circunvizinhas. A partir daí, meus queridos irmãos, aumentou o número de participantes de evangelizações. Direi apenas que sempre contamos com a presença da confreira Rita Luz. Não citarei outros nomes que aqui estiveram presentes, por falta de tempo, mas a todas elas a nossa gratidão. Que elas continuem com seus trabalhos, iluminando as mentes infantis e dando exemplo para que outras irmãs acheguem a esse trabalho. Agradeço a nossos companheiros do CR11 que sempre nos deram o apoio. Fiquem com Deus e boa palestra para todos nós. Nesse embalo, chegamos em 2008 e de 18 a 25 de maio realizou-se a 38ª Semana Espírita de Itabuna, com o tema central Os Milagres e as Predições segundo o Espiritismo, a Gênese. Naquele evento, a irmã Sandra Borba esteve entre os palestrantes. Em 2008, chegou a inúmeras salas de cinema espalhados pelo território nacional o filme espírita Bezerra de Menezes, O Diário de um Espírito, e que em um mês em cartaz alcançou a surpreendente marca de mais de 266 mil espectadores. Chegado ao final desta década, no ano de 2009, ocorreu a 39ª Semana Espírita de Itabuna, de 24 a 31 de maio, com o tema central O Espiritismo, Cidadania e Ética, tendo a participação de Marlene Nobre, entre outros palestrantes. Em paralelo, aconteceu a 8ª Semaninha Espírita de Itabuna, com o tema O Pequeno Cidadão. Assim, chegamos ao fim de mais uma década, 10 edições de Semana Espírita de Itabuna, apoiado pelas 15 casas espíritas itabunenses, tratando de diversos temas
que são tão preciosos para a nossa formação espiritual. Registramos ainda o nascimento da nossa querida Semaninha Espírita de Itabuna, com suas 8 edições, 412 livros do nosso Chico Xavier e o filme Bezerra de Menezes, que mostra uma parte da história desse nosso irmão tão abnegado e que serve de exemplo para todos nós. Finalizamos agradecendo por sua atenção e esperamos você no próximo episódio. Deus conosco sempre. Realmente maravilhoso, muito bom e emocionante conhecer um pouco mais da nossa história. Estou ansioso para vermos todos os episódios aí da nossa Semana Espírita. E você também que queira continuar vendo, é só continuar aqui ligado no canal do IC no YouTube para continuarmos a conhecer a nossa história da Semana Espírita. E quem vai nos ajudar a compor mais uma página da bela história da 50ª Semana Espírita de Itabuna é a nossa irmã, nossa companheira, que vem lá da cidade de Vitória da Conquista. Ela reside em Vitória da Conquista, no sudoeste da Bahia, é graduada em Estudos Sociais e Direito, é professora de Geografia, trabalhadora da UEVC, União Espírita de Vitória da Conquista, e ela também é trabalhadora dos Centros Espíritas Irmã Sheila e Humberto de Campos, lá de Vitória da Conquista. Convidamos, então, a nossa irmã Abigail Guimarães para proferir a palestra Mulheres do Evangelho. É com você, Abigail. Queridos companheiros de Itabuna, boa noite. Aliás, considerando que estamos usando as infovias, o nosso boa noite se estende a todas as pessoas, a todos os amigos espíritas em qualquer ponto do planeta que esteja nesse momento acompanhando esta Semana Espírita. Eu gostaria de registrar inicialmente a minha gratidão com os coordenadores do evento pela lembrança do meu nome e também fazer alguns registros. Eu sou pouco afeita, e quem é próximo a mim sabe disso, talvez até já tenha expressado isso em uma palestra na cidade de Itabuna. Eu sou uma pessoa pouco afeita às novas tecnologias. Então, conversando com um companheiro do movimento espírita, falei das minhas dificuldades e, até por nossa sugestão, ele acatou, acolheu carinhosamente de fazermos esta live não em nosso lar, né, mas numa casa espírita, próxima a nós, 3, 4 minutos de distância. Esse amigo é o companheiro Kleber Flores, vice-presidente da União Espírita aqui de Conquista, que está comigo aqui. Estamos nós dois no salão da casa, da CEVIC. Casa essa que eu participo das atividades e é muito cara no meu coração. Temos aqui um estudo inovador, né, estudarmos os temas atuais à luz da doutrina espírita. Devo também registrar e agradecer o tema, né, que foi um presente, falar da mulher no Evangelho. É um tema tão rico, cheio de nuances e que é difícil, inclusive, exercer o poder de síntese e trazê-lo na exiguidade de tempo de uma palestra. Também gostaria de registrar uma coisa interessante. Quando nós adentramos aqui na CEVIC, nós observamos os relógios da casa, são vários e interessantes. Todos eles estão parados. É como se o tempo tivesse sido congelado, né? Foi um dia, parafraseando aí o Raul Seixas, o dia que a Terra parou e a hora ficou congelada aqui nas paredes. Isso não deixa de provocar uma certa tristeza, uma certa melancolia, porque sentimos, né, esse desejo de estarmos unidos, inclusive aí na cidade de Itabuna, onde temos tantos amigos, tantas pessoas carinhosas e que são muito caras para mim. É evidente que agora, com as novas tecnologias, os novos tempos,
e uma nova forma de viver, nós temos a possibilidade de assistirmos, né, essas palestras e essa semana de forma inovadora no conforto dos nossos lares. Mas ao mesmo tempo sentimos a ausência do abraço, do olhar, no olhar do outro, né, do reencontro, da alegria do encontro e reencontro. Mas isso, por certo, em um outro momento todos nós teremos essa possibilidade. Então, que Deus permaneça em nossos corações, hoje e sempre. No século passado, mais ou menos na década de 70, se não me falha a memória, um texto longínquo, e eu não saberia precisar com segurança. Uma série de mulheres pesquisadoras, acadêmicas, né, do universo, e pesquisavam o universo feminino, elas quiseram fazer um trabalho de pesquisa para saber como viviam as mulheres de Roma, o que elas sonhavam, o que elas entendiam, o que elas percebiam do mundo, quais as suas idealizações, os seus sonhos. Mas os registros eram registros históricos, masculinos, em que a ênfase era sempre dada à figura masculina, e se havia o registro feminino em alguns personagens, especialmente, né, que foram preeminentes na história, esse registro dos sonhos e das aspirações elas não encontraram. E ocorreu a uma delas a possibilidade de visitar os cemitérios romanos. Talvez nas lápides dos túmulos fosse possível encontrar registro do que pensavam as mulheres romanas. Mas, ao se depararem com essas lápides, os registros diziam respeito à postura social dessas mulheres. Cláudia era elegante, Flávia desfilava com leveza, Valéria era muito bonita. Então, sequer um nome essas mulheres tinham direito. Era Valéria porque era filha de Valéria, Cláudia porque era filha de Cláudio, e assim por diante. Era negada a essa mulher o direito ao próprio nome. E esse sonho e essas idealizações das mulheres romanas foram abafadas pela história, e nós não temos como registrar o que elas pensavam. É claro que o Império Romano, tão longevo, viveu momentos diferentes e era tão amplo que a realidade das mulheres era diferente em momentos históricos distintos e também em regiões distintas do Império. Mas se ao tempo de Jesus essa era uma tônica, né, que caracterizava o Império Romano, imaginemos a situação do lugar que Jesus escolheu para ver o mundo, a velha e longínqua Palestina, aquela área inóspita, aquela região semiárido, sem grandes atavios, e foi ali que o Mestre escolheu para vir à Terra. E aquela região que era estrategicamente importante, um ponto de passagem no Oriente Médio, continua sendo um ponto de destaque por vários motivos geopolíticos, naquela região que vivia sob o domínio do Império Romano, e mais ainda, sobre a influência da cultura helênica, havia o afã, né, de proteger a identidade do judaísmo. E é exatamente nesse momento histórico que a mulher, ao tempo de Jesus, nas áreas em que Jesus andou, na Judeia, na Galileia, nós vamos encontrar a opressão, o anonimato, a subalternidade. As mulheres do judaísmo, elas não tinham voz, elas não eram consideradas, elas não tinham a identidade política, elas não participavam das atividades religiosas, né? E eram vistas meio que como uma propriedade, o que pese não poderiam ser negociadas, mas elas pertenciam aos seus esposos. As leis eram rígidas em relação à mulher. Não há como registrar que Salomão, por exemplo, teve como esposa
a filha de um faraó, mas teve 300 concubinas como amantes e 700 princesas, né? Mas, naquele tempo, e lamentavelmente ainda hoje em alguns países, a regra era a lapidação, o apedrejamento das mulheres flagradas em adultério. Era, portanto, uma sociedade patriarcal, profundamente machista, em que essa subalternidade, esse anonimato, era a característica fundamental. E foi aí que Jesus veio, né, e representou, né, um ponto de inflexão nesse contexto, porque ele promoveu uma revolução. Ele promoveu mudanças profundas. Se nós podemos trazer uma palavra que identifique Jesus, essa palavra de Jesus foi libertária em todos os sentidos. E no que concerne especialmente ao universo feminino, Jesus resgatou a mulher no contexto de todo esse emaranhado de regras, né, de normas, que não dava a narrativa de nada à figura feminina, esse distanciamento da realidade do quadro social que a mulher tinha nesse momento histórico na região palestina. Jesus vem exatamente representar essa mudança e essa mudança profunda. Ele propõe, né, um novo olhar sobre o universo feminino. Aliás, se Jesus usou a palavra para convocar os seus discípulos para que se transformassem em pescadores de homem, com a mulher, o fenômeno se deu de uma forma diferenciada. Era ouvir, o verbo fácil, mavioso, contundente, que calava os corações femininos, e elas eram convidadas pelo olhar, pelo discurso. Faz parte da alma feminina essa sensibilidade mais aguçada para as questões espirituais. Então Jesus representa exatamente essa ruptura, rompendo tabus, preconceitos, uma ética moralizante que excluía a mulher da participação da vida social, que meio que a trancava nas questões do lar, é que Jesus propõe essas mudanças. Podemos observar, inclusive, e não há como não fazer o registro, os evangelhos canônicos, eles trazem a mulher de várias formas, e nós vamos citar essa circunstância em que a mulher é registrada nos evangelhos. Mas nós não podemos perder de vista que os evangelhos canônicos foram escritos por homens. E esses homens, evidentemente, representavam o transcultural padrão da sociedade e do momento histórico em que eles estavam inseridos. Eles não podiam pensar de uma forma diferente. Evidentemente que tinha alguns, né, mais aleijados, outros mais machistas, mais fechados, né? Mas, de forma geral, o que nós observamos é que a mulher não tem protagonismo, né, dentro do Evangelho. E nós sabemos, até trazendo um olhar para a realidade que nós estamos vivendo, o protagonismo que as mulheres têm no campo do ponto de vista religioso. Se nós observarmos qualquer instituição religiosa, nossas casas espíritas, lembremos nesse momento das nossas instituições. Quando estamos ali no tribuno, realizando um trabalho de qualquer ordem na nossa instituição, nós percebemos que é um predomínio absoluto da figura feminina. É esse traço, essa sensibilidade, né, mais aguçada para as questões de ordem espiritual. Eu li uma certa feita, mas devo dizer que eu não tenho uma fonte, né, não tinha o registro dessa fonte, e não sei se é verdadeiro o percentual, mas essa pesquisa dava conta que 80% dos frequentadores de todas as instituições religiosas eram mulheres. Então nós temos, né, no cômputo geral, de 100 pessoas, 80 mulheres e 20 homens efetivamente
participando das atividades das instituições religiosas. As mulheres, naquela época, evidentemente, não era dado esse protagonismo, até porque elas eram impedidas de adentrarem nas sinagogas. Aliás, vale o registro para nós entendermos que as mulheres ficavam impedidas, quando elas pariam, elas ficavam impedidas de qualquer ritual ou cerimônia religiosa durante 40 dias, se ela trouxesse ao mundo um menino. Mas por questões que não são muito claras e que nós só podemos entender a partir de uma perspectiva do machismo vigente à época, é que se fosse uma filha, ela ficava em estado de impureza ritual não mais por 40 dias, mas por 80 dias. Só para que nós percebamos a realidade do tempo de Jesus e como, evidentemente, os evangelistas trazem a figura masculina no protagonismo e a mulher, mais oculta numa posição secundária. Mas há registros, é claro. E nós poderemos elencar esses registros de 3 formas diferentes. A primeira forma é exatamente o momento em que a mulher, em uma circunstância qualquer, em uma situação específica, estava vinculada à presença de Jesus. Então, por exemplo, Salomé, a mãe de João e de Tiago Maior. Maria, a mãe de Tiago Menor. Essa era uma forma. Ela estava ali porque ela era mãe, de um desses apóstolos, um desses discípulos do Mestre. A outra forma que a citação é feita é o fato em si, mas não era trazido o nome, mas o processo que se deu tendo uma mulher como de uma cura, de um diálogo ou de um fato que Jesus transformou em ensino. Podemos citar que nós não sabemos quem é a mulher samaritana. Ela é simplesmente a mulher samaritana, mergulhada, portanto, no anonimato. E a mulher adúltera, quem é? Será que a mulher adúltera não tinha nome? A mulher morraísa, a mulher de Tiro, Sidom, que recolhia as migalhas dos ensinamentos de Jesus. Então, especialmente essa me impressiona porque o diálogo dela com Jesus é de alguém que busca compreender a mensagem inovadora que Jesus nos propõe. Então, essa era outra forma. Algumas mulheres, no entanto, pelo forte papel que desempenharam, elas têm o registro do nome e de algumas das suas ações. Assim é, e não poderia ser diferente, que nós vamos encontrar Maria, a doce Maria, sinônimo de amor, abnegação, dedicação. Maria, que nós trazemos gravada na palma das nossas mãos com homenagem da natureza, aquela que simboliza o amor e que é a nossa mãe espiritual. Maria acompanhando o Mestre em todo o seu processo de pregação, em toda a sua caminhada, em toda a sua peregrinação. Então vamos ver as bodas de Caná, a figura de Maria e os momentos, os estertores finais de Jesus aqui no nosso planeta, lá no Gólgota. Encontramos a figura de Marta e Maria, e nós vamos falar um pouquinho daqui a pouco. Encontramos a figura de Maria de Madalena, Maria de Magdala, Joana de Cusa. Então, algumas dessas mulheres, pelo protagonismo que elas tiveram, nós sabemos um pouco mais a respeito da sua história. Evidentemente que nós espíritas, nós temos uma vantagem em relação aos companheiros de outras denominações religiosas cristãs. É que nós temos uma série de livros psicografados que nos trazem informações detalhadas acerca desses personagens femininos que os evangelhos não explicitam
de forma muito clara. E aí, através da psicografia de Chico Xavier, de Divaldo Franco, especialmente dos espíritos de Humberto Campos, Emmanuel, Amélia Rodrigues, nós sabemos hoje muito mais do que os evangelhos registram. E essa é uma fonte que nós sempre buscamos para nós entendermos o universo feminino. Então, Jesus, ele propõe, conforme disse há pouco, muitas liberdades. E ele propõe exatamente a liberdade, o resgate do feminino. As mulheres se encantavam e se identificavam com a mensagem de Jesus pelo afã desse conforto espiritual. Jesus não só teve contato com essas mulheres que nós citamos, evidentemente que não, porque inclusive ele revoluciona nesse sentido, porque se existia a exclusão das mulheres do ponto de vista religioso, nós não podemos perder de vista que Jesus vai ser acompanhado pelas mulheres. Nós poderíamos, usando uma linguagem mais contemporânea, e que nós espíritas usamos tão bem, as caravanas da fraternidade. Essas mulheres, elas acompanhavam Jesus, elas financiavam essas caminhadas, atendiam às necessidades materiais, auxiliavam. Muitas das que foram libertadas de processos obsessivos ou curadas das suas mazelas físicas, que não puderam acompanhar o mestre até com a instrução dele, continuaram com a sua tarefa de serem mães, de serem esposas, elas não se furtaram de atender essas mulheres que acompanhavam o mestre, servindo, portanto, como instrumento de ajuda financeira, dando a sua contribuição, a sua colaboração àquelas que ali estavam na linha de frente. Elas corriam antes da chegada dessas caravanas, como nós costumamos fazer, aquelas que se dedicam para cuidar da recepção, da comida, do atendimento mais imediato. Então essas mulheres, elas chegavam antes, elas cuidavam para que todos que compunham a caravana fossem atendidos nas suas necessidades. E ali estava o resultado não só do trabalho, mas da ajuda financeira. Imagina o desconforto que Jesus causou ao se fazer acompanhar de mulheres ao longo da sua trajetória, ao longo da sua caminhada. Deve ter provocado um enorme incômodo nessa sociedade que se caracterizava por esse profundo machismo, nessa sociedade patriarcal. Mas evidentemente que nós não podemos falar desse Jesus que liberta sem lembrarmos ou trazermos situações específicas em que essas lições foram dadas. Eu tenho cá comigo uma preocupação de que nós devemos registrar sempre que a mensagem de Jesus é uma mensagem atemporal, não é uma mensagem para o seu tempo, é uma mensagem para os dias de hoje. Então, quando nós estudamos uma passagem dos evangelhos, nós devemos trazer essa passagem para as nossas vidas, para a nossa realidade. Ela foi importante no momento histórico que Jesus veio à Terra, quando o amor veio à Terra, mas ela continua sendo importante hoje e continuará sendo importante para amanhã. Ela não está contextualizada tão somente na perspectiva histórica àquele momento. É uma mensagem para os dias de hoje. Então, nós não podemos perder a possibilidade de registrarmos algumas dessas passagens e trazermos a contemporaneidade delas. Vejamos, me ocorre aquela mulher. Na verdade, o Evangelho registra em Naim e Betânia situações semelhantes. Mulheres que são registradas como mulheres de vida equivocada e que adentram nos lares em momento em que é oferecido um banquete e que lavam os pés de Jesus, enxugando os pés do mestre com seus próprios cabelos. Mas eu queria especificamente
trazer a mulher de Naim. Nós sabemos que entre os exegetas há dúvidas em relação a quem é esta mulher. Por conta de uma decisão no século VI da era cristã, de Gregório, né? E isso foi aceito pela Igreja Católica até 1969, essa mulher era Maria de Magdala, né? Mas não importa quem tenha sido essa mulher, reza, né, a tradição que essa mulher era uma prostituta, uma mulher de vida equivocada. E Jesus, naquele momento, ele estava em um banquete na casa de Simão. Simão, um fariseu, né? E ali estava o mestre. Quando Jesus entra naquela casa para o banquete, não foi oferecido a ele as abluções, como era a tradição do judaísmo, quando se recebia, né, um hóspede ou um convidado ilustre. Não foi oferecida água para que ele lavasse os seus pés, caminhos empoeirados, né? A necessidade de lavar os pés, a necessidade de lavar as mãos, de ungir com azeite a cabeça, era uma reverência das tradições. É claro que em momento algum essas questões pesam para Jesus. Essas são convenções do mundo e Jesus rompe com as convenções mundanas. Mas Simão não ofereceu ao mestre nenhuma honraria. No entanto, aquela mulher, ela se ajoelha, lava os pés de Jesus, molha os seus pés com suas próprias lágrimas e seca os seus pés com os seus cabelos. Então, Simão e todos aqueles que ali estavam, e mais especificamente chama a atenção quando essa mulher ousa, de forma assintosa, adentrar na casa de um fariseu. Aqueles homens hipócritas que ali estavam, muitos deles, na calada da noite, buscavam para os seus prazeres ansiosos, os prazeres da carne, o corpo daquela mulher. Mas ela ousou entrar na casa de um deles. Então, imaginemos, nos reportemos nesse momento a essa circunstância de uma mulher execrada, marginalizada, adentrando na casa de um hipócrita fariseu. Muitos olharam com admiração porque se tratava de uma mulher muito bonita, outros, e há o predomínio da reprovação pela audácia da sua atitude. E Jesus, como mestre, aproveita aquele momento para nos legar mais uma lição, lembrando a Simão que um credor tinha 2 devedores. Um devia 50 dinheiros, outro devia 500 dinheiros, ordinários. E a ambos esse credor perdoou. Quem deveria ficar mais agradecido? Obviamente aquele que tinha uma dívida mais alta. E Jesus lembra a Simão, nesse momento, que aquela mulher era digna e poderia estar no banquete de Simão. Que linda essa lição! Vamos fazê-la para hoje. E em nossas casas, nas nossas instituições, ou na nossa vida social, quando nós nos deparamos com alguém que não tem um comportamento e nós somos hábeis, talvez seria uma postura preconceituosa dizermos, porque naquele momento de opressão judaica, talvez isso fosse um fato, dizer que nós herdamos no cristianismo esse hábito da condenação, que Jesus absolutamente não nos legou. Então, nós somos muito hábeis em julgarmos e em condenarmos aqueles que, dentro da nossa lógica, da nossa ótica, nossa visão de mundo, não tem uma postura adequada, quando, na verdade, a grande lição do Mestre é um olhar de empatia, é abrir os braços, é o acolhimento, para que essa pessoa tenha a possibilidade de refletir sobre as suas escolhas, tenha a oportunidade, na nossa instituição, de ouvir a mensagem
o cântico maravilhoso trazido pelo Mestre e refletir sobre a sua própria vida e a partir daí fazer outras escolhas. Lembremos disso quando na nossa casa ou no nosso mundo social nós estivermos diante de alguém de vida equivocada, que por uma questão que não nos cabe julgar, trilha o caminho da prostituição. Ou alguém tão em voga nos dias que correm, que é transgênero. E aí? E aí é o respeito, é o olhar de respeito pela identidade de cada um. Outro momento que nós não poderíamos deixar de registrar, porque estamos aqui trazendo exatamente os momentos marcantes dessas mulheres no Evangelho de Jesus, mas mostrando a necessidade de refletirmos sobre as lições, extrairmos essas lições desses momentos. Então, Jesus diante da mulher adúltera apresentada pelos fariseus, passagem sobejamente conhecida de todos nós, tão rica que poderíamos apresentar interpretações várias. Não há necessidade de reproduzirmos a mensagem, porque todos nós a conhecemos tão bem. Mas nós não podemos perder de vista que Jesus faz um convite naquele momento. E eu sempre fico imaginando o olhar de Jesus, doce, profundo, olhando aqueles que ali estavam em torno daquela mulher, apresentada para a lapidação. O olhar que remetia a necessidade de baixar os nossos próprios olhos diante da força do olhar do Mestre. Então, Jesus remete aqueles que ali estavam a olhar para dentro de si mesmo. Nós gostaríamos de nos reportar as duas grandes lições que nós precisamos nesse momento extrair dessa passagem. A primeira é o resgate do feminino encontrado aí. Porque não era só o olhar da acusada, mas do acusador. Era o olhar de que um adultério não poderia ser cometido sem a presença de um homem onde estava ele. Então, essa sociedade julgava e apedrejava, lapidava a figura feminina. Não havia um olhar misericordioso, compassivo, com o equívoco. Não se buscava entender a situação da mulher que estava ali vivendo esse momento. Então, a segunda lição, além do resgate do masculino e feminino, contida aí nessa passagem, é a ideia do olhar para dentro de nós mesmos. Quem somos nós? E nós, que reiteradamente reencarnamos, tendo a possibilidade de termos contato com as lições de Jesus. E nós, que tivemos o privilégio e uma grande responsabilidade de nos reencarnarmos, tendo a possibilidade de entender a mensagem de Jesus sob a ótica espírita. Então, nós nos arvoramos apressadamente de julgarmos pessoas, de julgarmos situações, apontando o nosso dedo, e nós somos juízes implacáveis, esquecendo de olhar para dentro de nós mesmos, deixando de lembrar que o nosso compromisso é com a nossa ação, com o nosso pensamento, com as nossas escolhas, e ter a posição misericordiosa na atuação do outro, olhar compassivo diante daquilo ali. Isso não era para ontem, isso é para hoje, isso é para amanhã. É a necessidade que nós temos de refletirmos diuturnamente acerca dessas questões, de trazermos isso para as nossas vidas práticas. Falar de Marta e Maria. Jesus, quando adentra aquele lar, ele nos traz uma outra lição grandiosa,
Né? Então ali estava Maria e Marta. Marta se dedica imediatamente, conforme a tradição no judaísmo, aos labores domésticos. Cuida da casa, provavelmente, eu me ponho assim, sempre a imaginar, que ela estava ali cuidando da refeição para o mestre e os seus companheiros, que estava ali no seu lar. Ela estava cuidando da faxina da casa, dos afazeres, enfim, que caracterizam os nossos lares. Mas Maria escolheu ficar aos pés de Jesus, ouvindo as lições do mestre. E evidentemente que essa circunstância não passa despercebida por Marta, que reclama da irmã junto a Jesus. Então ela estava ali envolvida nas tarefas, nos afazeres, enquanto Maria, num certo ponto de vista, ou no ponto de vista de Marta, confortavelmente estava sem fazer nada, ouvindo a mensagem de Jesus. E Jesus lembra a Marta, é interessante que ele repete 2 vezes, Marta, Marta, eu fico imaginando a entonação, Marta, Marta, que escolha você deve fazer? Né? A escolha ali da atividade, do trabalho, e a escolha do sentir, a escolha da possibilidade de ouvir a mensagem, introjetar essa mensagem e trazê-la para a nossa vida prática. Como estamos falando de Jesus, o libertador das almas femininas, nós não podemos perder de vista que Jesus, nesse momento, ele traz uma outra dimensão da mulher. Porque a função da mulher transcende, naquele momento histórico onde não havia o compartilhamento dos companheiros nas atividades domésticas. Eu quero crer que hoje nos lares espíritas isso seja uma tônica, né? Porque nós espíritas temos uma responsabilidade, a responsabilidade do conhecimento, né? E nós temos e já nos despimos dos preconceitos machistas, porque sabemos que somos espíritas. Então, mas veja, o que Jesus propõe naquele momento é uma reflexão sobre o transcender, né? A postura de Maria transcende as questões dos afazeres domésticos. A inquietação e a perturbação de Marta com os afazeres e com o distanciamento da irmã, ela perdia o que era essencial, o que é importante. Ela abria mão ao que verdadeiramente lhe contava. E nós estamos dando ênfase a essas lições. Talvez soe repetitivo, né? Refletirmos sobre essas lições nos dias que correm, mas absolutamente necessário. Então, esse transcender a essas questões não é meramente o transcender no sentido de que o afã e o desejo de Maria naquele momento era exatamente buscar algo além, né? Algo que transcendesse a vida brutal que elas tinham, ou que ela pessoalmente tinha, a registro que também tinha uma vida equivocada, mas enfim, ali está embutido, e é claro que essa passagem nos permite uma série de análises, mas eu particularmente lembro que nessa passagem está embutida a tarefa da mulher, que não se prende efetivamente às questões domésticas, e que a doutrina espírita nos ensina, né, funções diferentes. A mulher tem a função da maternidade, por exemplo, tem um corpo, um psiquismo preparado para a maternidade, mas não devemos confundir função com profissão. Nós, mulheres, sabemos que podemos adentrar, e Maria poderia, né, não fosse os valores vigentes, legalistas existentes então, ela poderia ter feito outras escolhas além da busca da espiritualidade. É a escolha, né? É a escolha de ter uma profissão, é uma escolha de realizar-se como mulher, como cidadã, é ter garantido a sua inclusão. Então não devemos confundir função com profissão. Nós mulheres podemos escolher várias e qualquer profissão.
isto não nos é dado. E a luta que nós enfrentamos, ainda enfrentamos, no que pese estarmos em pleno século XXI, é a luta por garantirmos a equidade diante da mesma jornada de trabalho. Aliás, ainda é comum para a maior parte do universo feminino, não é? Uma jornada de trabalho maior, mas com ganhos menores. Então Jesus abriu esse leque de que nós transcendemos aos afazeres domésticos. E eu me permito avaliar, considerando todas as outras passagens concernentes à figura feminina, exatamente essa ideia de que todo um leque se abre para que nós tenhamos uma participação mais afetiva na construção da sociedade em que nós estamos inseridos. Que nós tenhamos uma participação política afetiva, que nós tenhamos os direitos garantidos, que nós possamos ter a profissão que nós escolhemos, que nós possamos garantir a dignidade, né, do nosso espaço, que nós não nos sujeitemos à violência tão comum, né, à violência doméstica, à violência dos nossos companheiros, enfim, isso está embutido na lição que Jesus nos legou. E na contemporaneidade, trazer essas lições para analisarmos essas circunstâncias, essas situações. Não poderíamos deixar de registrarmos a figura de Maria de Magdala, tão rica. Aliás, qualquer uma dessas passagens que nós escolhemos para lembrarmos nessa noite, por si só, daria uma palestra inteira. Mas muito rapidamente, fazendo alusão a essas personagens marcantes, nós não poderíamos abrir mãos da figura de Maria de Magdala. Primeiro registro em Lucas, dizendo que Jesus expulsou dela 7 demônios. Não precisamos adentrar nas questões de caráter obsessivo, mas só para lembrarmos quantas mulheres Jesus permitiu essa libertação dos seus obsessores. Não só afastando esses nossos irmãos com sua autoridade moral, mas fazendo toque consciencial, convidando à reflexão de que aquela circunstância que vivia era produto das escolhas que haviam sido feitas. Quantas mulheres tiveram a vida renovada, mas talvez nenhum, eu diria agora, nenhum personagem do cristianismo primitivo teve um papel tão fundamental e teve uma transformação tão contundente quanto Maria de Magdala. Nós não podemos negar isso, porque aquela mulher que a tradição também registra, no que pese ser um personagem polêmico, com tantas citações no Evangelho, com tantas construções, né, diferenciadas, com descobertas arqueológicas recentes, mas enfim, vamos extrair as lições. De novo, reza a tradição que ela era uma mulher de vida equivocada. E essa mulher, ela teve uma transformação tão extraordinária, ela aprendeu as mensagens, incorporou essas mensagens de forma tão rápida como nenhum outro discípulo de Jesus. Ela entendeu e trouxe para a sua vida prática. Trabalhou com denodo, acompanhou o mestre, né? Serviu no Vale dos Leprosos, depois da crucificação, uma mulher de vida absolutamente extraordinária, que representa todas nós, mulheres do mundo inteiro. Uma mulher que se autotransforma a partir do toque consciencial representado pela possibilidade de ouvir a mensagem de Jesus. E é exatamente essa mulher, não foi uma figura masculina, no que pese a sociedade patriarcal e machista. Foi uma mulher que Jesus elegeu naquela madrugada recuada no templo, na velha Jerusalém, para levar a notícia da sua ressurreição,
ou a notícia de que era verdade aquilo que ele tinha ensinado. Ninguém morre. Coube a uma mulher levar a notícia e espalhar a notícia daquele que é o mais belo canto do cisne da imortalidade de toda a história humana. E Jesus não a escolheu aleatoriamente. O significado da sua escolha em uma sociedade que rejeitava o testemunho feminino era exatamente para romper mais um preconceito, romper um tabu e o reconhecimento de que foi exatamente numa alma feminina que a identificação com a sua mensagem foi mais contundente, foi mais expressiva. Então, que nós possamos olhar nos dias que correm a lição de Madalena, tendo a certeza absoluta de que nós podemos fazer essa transformação em nós mesmos. E aí nós tiramos o foco da mulher, do homem, porque mais tarde, muito mais tarde, no século XIX, a doutrina espírita vem ao mundo. E o nosso codificador, com sua cuidade, sua perspicácia, vai trazer algumas questões à tona que resgatam, eu poderia dizer assim, resgatam as lições de Jesus. E eu estou aqui na companhia dele, porque nesse momento recorremos à questão 201, que eu tenho de memória. Lembrando que a questão 201 segue a questão 200, que Kardec pergunta acerca dos espíritos, se os espíritos têm sexo, não na forma como nós compreendemos. E aí a questão 201, vamos à literalidade. O espírito que animou o corpo de um homem pode animar o de uma mulher numa nova existência e vice-versa? Observem se o espírito não tem sexo. Do ponto de vista que nós entendemos, a pergunta naturalmente viria. Então, considerando o processo reencarnatório, se hoje animo um corpo feminino, amanhã posso animar um corpo masculino? Pois que sim, né? Resposta do espírito: sim, pois são os mesmos espíritos que animam os homens e as mulheres. Mas observem, de novo, a finura psicológica, né, da pergunta subsequente e o encadeamento lógico. Olha o que o codificador nos propõe. Quando somos espíritos, preferimos encarnar num corpo de homem ou de mulher? Isso pouco importa ao espírito, depende das provas que ele tiver que sofrer. Observem a resposta. Ora, estamos no corpo masculino, ora estamos no corpo feminino. O espírito não tem sexo conforme nós concebemos. Nós nos reencarnamos numa manifestação do organismo feminino ou no organismo masculino. Ora, para sermos perfeitos ou desenvolvermos a perfeição e atingirmos a perfectibilidade possível, nós temos que ter em vista que devemos viver várias experiências. E para aprendermos de tudo, sabermos de tudo, nós precisamos, isso faz parte do nosso, aliás, isso esclarece e consolida a evolução proposta pela doutrina espírita. Ora estagiamos no corpo masculino, ora no corpo feminino. Então, imagine a revolução desse conhecimento para a humanidade inteira, porque isso é uma lei natural. Então, todos nós, né, se toda a humanidade conhecesse, provavelmente, esse conhecimento, essa contribuição espírita ao nosso conhecimento, desenvolvendo os ensinamentos de Jesus, produziria uma extraordinária revolução, né? Essa certeza, né, de que estagiamos ora no corpo masculino e ora no corpo feminino. Isso ajudaria os nossos companheiros que oprimem as mulheres a lembrarem, né, que nós colhemos o que semeamos. O homem que oprime hoje será a mulher oprimida de amanhã. Cleverson Hill, né? Mas é assim que funciona, né, a lei do retorno. Mas Kardec vai muito além, porque nós temos no capítulo, né, no terceiro livro das leis morais, tão caro a todos nós temos
né, exatamente o item 6, que trata da igualdade de direitos do homem e da mulher. E de novo, uma pergunta. Essas questões, vai da questão 817 até 822. Então, na questão 817, o codificador pergunta: o homem e a mulher são iguais perante Deus e têm os mesmos direitos? Eu tenho cá comigo que a resposta que esse Espírito deu foi meio assim: nossa, como é que você ousa, me permitam fazer essa avaliação, como você ousa fazer uma pergunta dessa, com tanto que você já aprendeu, olhe lá atrás, né? O que você já aprendeu com os nossos ensinamentos, nas perguntas que você formulou, porque a resposta é meio de fastio, né? Está meio enfastiado, né? Olha a resposta: Deus não deu a ambos a inteligência do bem e do mal e a faculdade de progredir? Para que você está me perguntando isso? Kardec não ouviu essa resposta, eu estou complementando, né? Porque a resposta dá em forma de pergunta, né? Deus não deu a ambos a inteligência do bem e do mal e a faculdade de progredir? Então, qual o sentido da pergunta? Mas, na questão subsequente, que também nós gostaríamos de registrar, de onde procede a inferioridade moral da mulher em certas regiões? E a resposta dos Espíritos: do domínio injusto e cruel que o homem exerceu sobre ela. Essa pergunta, lamentavelmente, a resposta a gente tem que colocar no presente, porque são várias as situações de opressão, são várias as circunstâncias de proximidade com a barbárie e o distanciamento da civilidade, conforme a questão 822A. Mas sigamos, porque não poderíamos deixar de registrar a questão 822. Kardec indaga: os homens sendo iguais perante a lei de Deus devem ser igualmente perante a lei humana? Este é o primeiro princípio de justiça. Não façais aos outros o que não querereis que os outros vos façam. Somos iguais não só perante a Deus, mas devemos construir uma sociedade em que a igualdade também seja fato perante os homens. E no desdobramento dessa questão, na longa resposta a 822A, o Espírito realça: a lei humana, para ser justa, deve consagrar a igualdade de direito entre homens e mulheres, ou entre o homem e a mulher. Todo privilégio concedido a um ou a outro é contrário à justiça. A emancipação da mulher segue o progresso da civilização. Sua escravização marcha com a barbárie. O sexo, aliás, só existe na organização física. Então, observem como os espíritos são contundentes, né? Nessa questão que nos leva a refletir sobre a necessidade de construirmos uma sociedade mais justa, uma sociedade igualitária, em que os direitos dos homens e das mulheres sejam absolutamente iguais. Então, Kardec, ele vai além do que nós temos aí na codificação. E já olhando com uma certa preocupação o tempo, nós gostaríamos de recomendar, na Revista Espírita de 1866, no seu primeiro artigo, que é o artigo de janeiro, né, dessa edição, um artigo de Kardec que tem um título, no mínimo, instigante: As Mulheres Têm Alma. Mas antes é bom salientar, porque nós elegemos esse artigo, é bom salientar que, na verdade, o codificador aclamava, né, as conquistas femininas, aplaudia e reconhecia as contribuições intelectuais do universo feminino, apoiava a luta das mulheres pelo direito de votar, parabenizou de forma efusiva as primeiras mulheres a se formarem médicas. E esse artigo, particularmente, ele fez quando uma mulher, uma jovem de 20 anos, bacharelou-se em Direito na Universidade de Montpellier. E ela não teve direito a ser diplomada. E o codificador escreve esse longo artigo, né, em que ele traz à tona essa questão. E eu grifei 2 textozinhos para não perdermos
a oportunidade de refletirmos sobre a contemporaneidade das lições de Jesus e da doutrina espírita. Vejamos, não existe, pois, diferença entre o homem e a mulher, senão no organismo material. Embasado nos ensinamentos dos Espíritos, Kardec nos traz essa informação. Ele lembra, a questão de que nós encarnamos ora no corpo masculino, ora no corpo feminino. Mas ele encerra o artigo dizendo assim, ele busca, na verdade, uma grande questão. Ele pergunta, ele constrói esse raciocínio no curso do artigo, se a igualdade ou o direito que se buscava ali era consequência de uma lei natural ou uma concessão do homem. Porque se fosse concessão do homem, decidir pela diplomação daquela mulher, mais adiante, esse direito poderia ser negado. E ele conclui, obviamente, que isso é um direito natural. Então, ele traz aqui, com a doutrina espírita, a igualdade da mulher não é mais uma simples teoria especulativa. Já não é uma concessão da força à fraqueza, mas um direito fundado nas próprias leis da natureza. É o codificador na Revista Espírita. Então, qualquer forma de discriminação nada mais é do que uma construção social, e que Jesus, na sua proposta libertária, nos traz a ideia dessa igualdade de direito, para que as injustiças possam ser corrigidas. Quantas mulheres notáveis nós poderíamos citar na noite de hoje, que passaram aqui pelo planeta deixando um rastro de luz, pegadas que nós devemos seguir. Mulheres que mostraram e mostram, porque elas estão aí, encarnadas, mostrando que é possível experimentar a doce e revolucionária mensagem de Jesus. A nossa homenagem a essas mulheres, como Teresa de Calcutá, que vencendo, e nós acabamos não citando, a mulher samaritana, que representa, dentre outras coisas, a possibilidade do diálogo entre as culturas. E esse diálogo entre as culturas foi demonstrado por Teresa de Calcutá, quando escolhe um país com uma religião diferente da sua, uma Índia hinduísta, para levar a lição de Jesus, para vestir aquele que estava desnudo, saciar aquele que tinha fome, acolher aqueles mendigos, aqueles moribundos desprezados pelas ruas de Calcutá, de acolher os portadores de racismo. Essa mensagem é trazida e experimentada, é trazida por Jesus, mas experimentada por Teresa de Calcutá com toda a força. Ela me lembra a mulher samaritana no diálogo com as diferenças. Me lembra a dedicação dessas mulheres anônimas que seguiram Jesus. O olhar doce, o corpo frágil da irmã Dulce, santificada ou canonizada recentemente, mas que nos mostra que efetivamente é preciso e é possível viver a mensagem, produzindo ali a cura dos corpos, ou possibilitando a cura dos corpos no seu trabalho social, mas mostrando que na fragilidade do seu corpo tinha uma alma com um espírito grandioso e que serve de lição e inspiração para todos nós. Falar para Itabuna necessariamente me remete a falar de Maria Dolores. Não é nativa da cidade, não nasceu ali, mas é uma cidadã da cidade de Itabuna, a poetisa extraordinária, mas o coração amoroso, acolhedor, que ouvindo a mensagem de Jesus, repercutindo essa mensagem em suas ações, não só contribuiu e participou efetivamente da construção da mansão do caminho, o caminho da redenção, mas teve um trabalho
para além disso tudo, que é o trabalho grandioso e sublime de ser mãe, não mãe biológica, mas de 6 filhos que ela adotou. Não é demais lembrar que ela conheceu a doutrina espírita aí na cidade de Itabuna nos anos 40, a nossa homenagem a Maria Dolores. Não podemos nos esquecer de Amelie, a companheira dedicada, devotada ao codificador, o seu trabalho junto ao codificador, a importância dessa mulher, né? O significado que ela tem para todos nós no seu trabalho, né? Denotado, abnegado na construção da codificação. Quantas mulheres anônimas estão aí pelo mundo afora, ouvindo a doce mensagem e buscando fazer o que todos nós devemos fazer: ouvir a mensagem do Mestre, nos mirar nos exemplos extraordinários dessas mulheres e vivermos a grande mensagem. Tinha várias formas de deixar a minha despedida, mas não poderia fazer de forma diferente, senão lembrando a poetisa itabunense de coração, Maria Dolores, através da psicografia de Divaldo Franco. Nesses momentos difíceis, mas sobretudo tão ricos, que nos oportuniza esse recolhimento e essas reflexões, para que nós possamos, a partir de um outro momento, quando tudo isso passar, vivermos de uma forma diferente, resgatarmos o humanismo, entendermos as lições de amor, olharmos para os nossos irmãos que são desprezados e vivem na penúria, na miséria, termos o coração compassivo e sentirmos a dor das mães da Praça de Maio, hoje já avós, na busca dos seus filhos perdidos no período da ditadura militar naquele país, das mães, mulheres negras, das comunidades brasileiras que perdem seus filhos pela violência, as companheiras vítimas de estupro, e são muitos por dia, na verdade um estupro a cada 9 minutos em nosso país, o feminicídio que ceifa a vida de mulheres no mundo inteiro, mas que aqui no Brasil temos o triste título de 5º país do mundo em feminicídio. De termos, nesse momento, a clareza de que de cada 3 mulheres do mundo, uma já foi vítima de violência física ou sexual. Que é preciso trazer essa mensagem de Jesus, a mensagem espírita, para termos a consciência plena que tudo isso é produto da construção social e que cabe a nós produzirmos a grande revolução da construção de uma sociedade mais justa, e que esses momentos sirvam para que nós possamos voltar mais fortes, mais coesos, mais predispostos à mudança, vivendo o amor proposto por Jesus. Enquanto esse momento não vem, lembremos a suave poetisa Maria Dolores, dizendo assim: Senhor Jesus, nessa terra de agora ansiosa e agitada que a ciência domina, muitas ideias novas pela estrada, sonegam-te no mundo a presença divina. O homem superculto, nas invenções geniais e nos peitos de vulto, experimenta. Entretanto, Senhor, por mais que lhe permita, revelações do céu sem pausa e sem limites, ei-lo nas indagações em que não se contenta, projetando o satélite no espaço e entesourando laures da cultura, nem por isso logrou-se do tédio, do azedume e do cansaço, de alma triste e insegura. Toda a terra é um arsenal de máquinas potentes, sondas, computadores
Investiga-se os mundos exteriores, conclama-se ao progresso todos os continentes. Mas a guerra campeia, e o cérebro sem fé como que se incendeia, e a violência se espalha pelo mundo afora. É por isso, Jesus, que te pedimos, fica conosco em nossos vales, enquanto tantos gênios pairam em altos cimos, sem saber onde os bens e onde os males. Conserva-nos a fé por luz acesa e ajuda-nos a ver na terrestre grandeza das bênçãos que nos guarda as longas retaguardas, a fim de socorrermos os irmãos despojados de esperança. Ergue de novo os corações caídos em desesperação, a buscarem na cinza dos ausentes queridos, e nesse momento de pandemia, quantos o fazem, a buscarem na cinza dos ausentes queridos, que a morte lhes furtou em processo violento. Auxilia-nos, Jesus, a ver o sofrimento, que o radar não percebe e o motor não consola. Substitui pelo auxílio da escola a sombra do presídio que segrega aos irmãos que a dor e a revolta ainda carregam pelos despenhadeiros da existência. Fica conosco, Jesus, e ajuda-nos a prover de auxílio e reconforto o sentimento amargo e semi-morto das multidões sem paz, a chorar e a sofrer. E na luz que teu amparo nos descerra, ajuda-nos a cobrir o pão, que serve a toda a humanidade, o pão da caridade, e a encontrar dentro de cada um de nós, nunca é fora, é dentro de cada um de nós, o teu reino de luz, paz e amor. Que as bênçãos do nosso Pai, que as luzes dos nossos amigos espirituais nos dê força nos momentos difíceis que hoje enfrentamos. Jesus está valendo. Nada acontece que não seja a manifestação do Pai. Muita paz. Nós agradecemos muito a Abigail pela fantástica exposição, sempre extremamente didática, professoral, pelas lições que nos edificam, nos elevam, por tudo que ela nos traz com tanta emoção, com tanta didática, por todo o carinho que a Abigail sempre teve com a nossa Semana Espírita. Muito obrigado, Abigail. Que Deus te proteja para que você continue fazendo o seu trabalho de levar a mensagem do Cristo a todos nós. E nós agradecemos sobretudo a você que ficou com a gente até aqui, que nos acompanha na Semana Espírita de Itabuna, e nós aguardamos todos amanhã às 18h30 na Semaninha Espírita e às 19h30 com a palestra Amai-vos, a ser proferida por Jorge Elahá. Então, até mais, fiquem todos com Deus, muita paz.